Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero aqui deixar registrada essa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Eu sou a pastora Gláucia, vou estar trabalhando com vocês sobre leitura e produção de texto 2. Vocês já tiveram um semestre, uma aula, trabalhando várias dessas questões e agora a gente vai trabalhar outros temas que também vão te ajudar muito nessa área da leitura, de escrever e também de interpretar o que você fala. A gente vai dar algumas dicas também de entonação de voz, de como falar em público. Eu acho que vai ser muito útil para você. Talvez alguns já me conheçam, né? Eu tenho aí uma longa estrada na Igreja Metodista e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então eu vou começar a aula assim, eu vou começar me apresentando. Fiz aqui um roteiro, né, para estar compartilhando com vocês. Atualmente, eu estou pastoreando na Igreja Metodista em Edson Passos. Eu nasci na Igreja Metodista, na Igreja Metodista Central de Nilópolis, então tenho um amor muito grande por essa igreja. Minha mãe, né, era professora da Escola Dominical das Crianças naquela igreja, membro muito ativa, muito atuante. Meu pai não era crente na época, então era uma peleja, né, que a gente passava em casa, porque ele não conseguia compreender o envolvimento que a minha mãe possuía com a igreja e carregando os 4 filhos junto com ela. Mas bendito seja Deus que ela teve essa garra, essa força, e com certeza, se hoje nossa família tem essa alegria de estar na casa de Deus, é por causa da minha mãe. Depois a minha mãe abriu uma escolinha dominical no sábado, né? Dominical no sábado, mas vocês entenderam, né? Na nossa casa em Anchieta. E aí, então, ali ela reunia as crianças e mais tarde fundou-se a Igreja de Anchieta, Igreja Metodista Central de Anchieta, a partir desse trabalho que começou na casa da minha mãe com as crianças. E um dia eu vou contar muitas histórias para vocês se eu tiver oportunidade. Eu aceitei Jesus, eu devia ter em torno de 9, 10 anos de idade. Estava num culto à noite, ouvia a pregação. Na verdade, nem tinha tanta compreensão daquilo que estava sendo dito, né? Mas eu já conhecia Jesus. Minha mãe é muito amiga de Jesus até hoje, então eu conhecia muito Jesus por causa da minha mãe também. E aí, com 9 anos de idade, eu ouço um pastor pregando num culto à noite de domingo, ele faz o apelo e ainda criança, meu coração começa a palpitar muito forte. Eu conto para minha irmã mais velha, que estava sentada no meu lado, e ela já com entendimento, ela já era juvenil, ela falou: Gláucia, é o Espírito Santo que está falando com você. Deus está falando, o Senhor está te tocando. E eu fui na frente naquele dia, aceitei a Jesus. Com 10 anos de idade eu fiz minha profissão de fé, eu fui batizada quando bebê. Com 15 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo. Com 17 anos de idade eu recebi o chamado para uma obra pastoral, né? Várias pessoas em vários lugares disseram para mim: Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Talvez você já tenha escutado isso também, não é? E aí, com 19 anos, eu me casei. Com 20 anos, a gente foi para o seminário. Eu tive 3 filhos, Carlos Vitor, Stephanie e Pedro Henrique. Graças a Deus, os 3 envolvidos com o Senhor e envolvidos com a obra do Senhor também. Com 23 anos de idade, eu tive a minha primeira nomeação como pastora. Eu era a pastora mais nova do Brasil, então eu era uma menina ainda, né? E aí a gente fez o seminário César da Corso Filho, 5 anos, mas ele não era reconhecido pelo MEC, e mais tarde ele foi reconhecido pelo MEC. Eu fiz mais um ano de convalidação, fui conselheira regional junto com meu marido por mais ou menos 10 anos, então muitos de vocês talvez até tenham sido nossos juvenis. Muitos pastores hoje, a gente tem essa alegria, pastores e pastoras, de terem sido nossos juvenis no passado, né, nesse período. Depois eu fiz licenciatura em artes, eu também sou professora de artes. Participei, acho que desde 1994, mais ou menos, do Ministério Regional de Liturgia e de Música, então a gente está sempre envolvido nisso. Toco bateria, meu instrumento de paixão. Mais tarde eu fiz o meu mestrado
em teologia na PUC, aqui no Rio, e também foi um tempo muito rico de aprendizado, foi incrível. E aí eu já estou chegando agora aqui aos meus 28 anos do Ministério Pastoral, para a glória de Deus. Então eu fiz questão de fazer esse roteiro aqui, né, para me apresentar, para você poder me conhecer um pouco, agora que a gente vai estar um pouquinho mais perto, né? Então, gente, o nosso curso de leitura e produção de texto, nós temos um objetivo no nosso curso: criar um espaço de instrução para a gente desenvolver a escrita e a leitura, despertar você para a importância de cada vez mais se aperfeiçoar na comunicação. Se você pretende trilhar o caminho pastoral, né, ser pastor de uma igreja local ou de um ministério, não sei o que Deus tem preparado para a sua vida, de qualquer maneira, a comunicação é algo elementar, fundamental dentro do caminho que você está sendo aí conduzido ou se deixando conduzir pelo Senhor. Então a gente quer trabalhar essa área da comunicação, tanto falar, como ler, como escrever, tudo isso é muito importante. Observar a urgência e os benefícios de uma boa comunicação escrita e falada. Coisa boa é quando a gente escuta alguém que fala direito o nosso português, mesmo que não seja um português assim rebuscado, requintado, robusto, mesmo que seja um português mais simples, mas como é gostoso a gente poder ouvir. Como é bom a gente ler e entender. Como é bom a gente falar e as pessoas nos entenderem, né? Falar corretamente a palavra, pronunciar bem, ter uma boa dicção, ter uma boa interlocução com as pessoas, seja diretamente com as pessoas próximas ali a você, seja no púlpito, seja no microfone. Então isso vai ser muito importante. É urgente também que você desenvolva o gosto pela leitura e pela escrita. Você vai descobrir que pastores, pastoras precisam ler bastante e que certamente também escrevem bastante, pelo menos deveriam, né? E eu espero que você aproveite o seminário realmente para tirar de você o seu melhor, aquilo que você nem sabe. Igual a azeitona quando ela está na árvore, depois ela é prensada várias vezes, e cada vez que ela é prensada, ela consegue ainda destilar um azeite puro, um azeite que vai ser útil para a vida das pessoas, né? Então a gente tem que tirar de nós o melhor, sair da nossa zona de conforto. E também perceber a importância da voz na comunicação. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar um pouco, vou dar algumas dicas para vocês sobre, eu também sou professora de teatro, então vou dar algumas dicas para vocês sobre a voz, como que a voz interfere em quem está ouvindo, como que a voz ela pode atrair ou ela pode distrair ou ela pode repelir a pessoa que está te escutando, né? Inclusive, se você já percebe alguma deficiência de dicção, sua voz é muito nasal, você está sempre rouco, se você já percebe algumas coisas, algumas limitações na sua voz, é bom que você procure uma fono, um otorrino, que você dê uma olhada como é que está essas suas pregas vocais, né? Todo o seu aparelho que está aí comprometendo a sua fala, a sua comunicação. Então, isso vai ser muito importante para você durante toda a sua vida, especialmente se você pretende utilizar falando com o público, né? Então, você vai ter que ter um cuidado melhor e maior com a sua voz. Nesse nosso curso, nós vamos estar trabalhando a comunicação formal, a escrita e a oral. Vamos estar dando enfoques no ato de ler, escrever e interpretar. Nós vamos ver um pouco o texto e os seus fundamentos, a leitura e o processo de construção de sentido, a construção do texto formal, suporte gramatical e linguístico. Eu acho que essa parte é possível que vocês tenham visto no semestre anterior, no curso anterior, né? Então algumas coisas a gente não vai precisar falar novamente, tá bom?
Nosso objetivo aqui é te capacitar para essa comunicação oral e escrita, para essa leitura, para que as pessoas tenham compreensão e sejam atraídos pela forma de você se comunicar, tá bom? Eu vou estar encaminhando essa folhinha para vocês, tem a bibliografia. Sim, modo de avaliação, tá? Então, no final do curso, a gente tem a prova lá em dezembro. Mas nós, ao longo do semestre, vamos estar fazendo pequenos trabalhos e esses trabalhos vão estar sendo pontuados, valendo 5, valendo 10, valendo 15. Eu acho que ninguém vai valer 15, não. Acho que são sempre 5 e 10 no meu caso, né? Cada professor aí vai adotar a sua metodologia em termos de pontuação. E a nossa prova vai estar valendo 60. Então, 40 pontos você terá que construir com os seus trabalhos, com os trabalhos que a gente for passar. Então, eu peço que você se aplique, se organize. Se precisar, você faz um muralzinho, coloca um papel preso na parede, preso na porta do seu guarda-roupa, em algum lugar que você não vai se esquecer, para você não ficar depois todo enrolado, sem saber o que fazer. E enrolando também a minha vida, né? Porque aí a gente não fecha a nota, fica pendente, é uma coisa muito chata. Então, vocês têm o prazo, tem tudo direitinho, vocês sejam aplicados para isso, tá bom? Gente, então, nessa aula de agora, eu vou começar a falar um pouco sobre a comunicação, a fala. E eu trouxe um texto que é de literatura infantil até, mas é um texto muito bom para a gente iniciar a nossa jornada no nosso curso de leitura e produção de texto. Então, esse texto, o título dele é As Coisas que a Gente Fala. E é de uma autora chamada Ruth Rocha. A Ruth Rocha tem muitos textos e muitos textos também de literatura infantil. Então, se liga e presta atenção nesse texto. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos que tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado, e até mesmo modificam o que era o nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteu. Quem foi que quebrou meu vaso? Mas vaso de ouro e laquê que eu conquistei no concurso de crochê? Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho, o filisteu. Pronto, lá vão as palavras. Vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entram pelos ouvidos da Dona Felicidade.
O filisteu? Que bandido! Que irresponsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade, que é o pai do filisteu, ao ouvir o que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, invente logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola, trote no telefone, nem mais pensar. Skate, milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa da Gabriela. Que papelão você fez! Me deixou em mau estado com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolher essa mentira que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as coisas que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando, mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho e de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas, como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que é que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda esta agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão: foi mentira! Foi mentira! Com as palavras da menina, uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou, caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar, porque é como eu lhe dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentiras ou verdades, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Então, esse texto aqui é muito interessante, de uma forma bem poética. A Ruth Rocha vai abordando um tema super, hiper importante, que é a palavra que sai da nossa boca
E se ela for displicente, com meias verdades ou com mentiras, ou dita do modo errado, ela pode causar uma confusão tremenda. Então, por isso, é muito importante que a gente possa estar cuidando da palavra que a gente escreve, da palavra que a gente fala, da palavra que a gente comunica, oficialmente e não oficialmente, formalmente ou informalmente. E aí, gente, eu deixei para vocês, tô deixando aí para vocês um vídeo pequenininho, legal também, que fala sobre os benefícios da leitura. Então, esse texto vai contar para a gente por que é importante a gente ler e em que a gente pode se beneficiar com a leitura, tá bom? Eu vou falar um texto aqui pequeno, rápido para vocês e vou falar também da tarefa que eu vou estar deixando. O texto também vai ficar para vocês, esse texto da Ruth Rocha, o texto sobre o conteúdo inicial, o texto sobre a apresentação do nosso curso e um pequeno vídeo também. Vou deixar tudo separadinho para vocês, tá? Para vocês poderem já ir se familiarizando com a nossa proposta. Bom, gente, eu quero hoje começar, dar uma introdução, né? Falando sobre níveis de linguagem, os níveis de linguagem. E aí eu peguei uma frase de Roy Bennett, que ele diz assim, olha, o maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder, ouvimos o que está por trás das palavras. Então, ele está querendo dizer, não se precipite para dar sua opinião ou para responder alguma coisa. Às vezes é melhor a gente ouvir, meditar, considerar, reconsiderar, entender o que está acontecendo para depois a gente falar alguma coisa. Quem sempre fala tudo muito depressa, na maioria das vezes ou em muitas ocasiões, pode bater essa bola na trave e você poderia ter evitado uma comunicação torta. Bom, gente, níveis de linguagem. A linguagem, tanto falada quanto escrita, ela é o ambiente onde a gente constrói, tece a comunicação, a interação. A comunicação, ela é uma interação entre pessoas que vão falar, que vão ouvir, que vão expressar, que vão construir, que vão tirar alguma coisa do que antes tinha como um pilar e às vezes a gente vai substituir, ou a gente vai acrescer, ou a gente vai... Enfim, a comunicação ela transforma quem fala, quem escreve e também quem ouve. Ela é capaz de estabelecer vínculos, ela é capaz de estabelecer compromissos que antes não existia. Todos nós já passamos a experiência de conhecer alguém de longe, ter uma impressão, conhecer alguém de perto e às vezes a gente fica surpreendido, positivamente, às vezes nem tanto, né? Mas o que eu quero dizer é que a comunicação aproxima e nos faz descobrir coisas que antes eram só opiniões ou às vezes a gente nem tinha opinião nenhuma, né? Então a comunicação vai estreitar esses laços. Logo, você poderá perceber que há diferentes níveis de linguagem. Há muitas maneiras de se falar. Não contempla aqui o curso, mas uma outra linguagem também muito forte é a linguagem corporal. A linguagem artística também, ela é muito forte, né? Tem a linguagem da música, da arte, do teatro, mas a expressão corporal também comunica muito. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra e tinha uma jovem assim me ajudando, né? E ela estava projetando, ia colocar uma música, né? Mas ela estava assim atrás de mim. E ela estava assim concentrada ali, porque ela tinha que ligar um plug, um fio e baixar a música. Não sei bem qual era o roteiro do que ela precisava fazer, mas ela estava com aquele rosto tão compenetrado e ela virada para o público com aquela cara assim brava, né, compenetrada. E quem a olhasse pensava, não, deve estar muito zangada, muito aborrecida, aconteceu alguma coisa. Então, enquanto eu virei assim, né, entre uma fala e outra, entre um parágrafo e outro, eu virei para ela e falei, desfaz a sua cara,
porque ela estava com cara de brava, apesar de não estar brava, ela só estava concentrada. E aí ela desfez rápido aquela cara, porque ela percebeu que todas as pessoas ali poderiam estar notando, né, o seu rosto. Então, o nosso corpo também fala muito. E você que vai aprender e estar diante do público, se realmente você trilhar esse caminho, especialmente do pastorado, você vai ver que o corpo também fala muito, né? Às vezes a gente não fala nada, mas a nossa cara, o nosso gestual, a nossa maneira de posicionar as mãos, tudo isso vai também revelar aquilo que a gente está sentindo, e a gente também vai perceber que as pessoas também fazem isso involuntariamente. Hoje já se tem muitos estudos sobre isso, né? Bem legal até, eu gosto muito. Então, a gente vê que há diferentes níveis de linguagem, e esses níveis de linguagem, esses níveis de aproximação ou de uma boa comunicação, ela vai depender muito da sintase, ou seja, o quanto você sabe usar a nossa língua portuguesa, o quanto você sabe fazer a concordância verbal, o quanto você sabe usar o plural, o quanto você sabe, né, pausar quando tem que pausar, interrogar ou exclamar. Então, tudo isso, o vocabulário que você usa, as palavras que você usa, qual é a sua bagagem de vocabulário, né? A pronúncia é muito importante na comunicação. Tem gente que, quando vai chegando no final da frase, ele vai engolindo a frase, né? Então, por exemplo, vocabulários e pronúncias utilizados. Aí a pessoa fala, vocabulários e pronúncias utilizados. Aí quem está ouvindo não escuta mais nada. Seja do versículo, seja do sermão, seja de qualquer coisa que você está comunicando. Então, a entonação da voz, a dicção que você vai falar, tudo isso é muito importante. Porque quando você está num lugar que você não está entendendo o que está sendo dito, a sua mente começa a divagar, começa a voar. Então, o seu ouvinte precisa compreender bem o que você está falando. Você não precisa falar palavras complicadas. Na verdade, a gente até aprende, né, na arte de pregar, na homilética, a gente aprende que você, sempre que usar uma palavra complicada ou no original, você deve dar ali ou a tradução ou o sinônimo para que a pessoa não fique perdida. E eu nunca esqueço do bispo João Carlos, que ele falou assim, toda vez que eu vou pregar, o pai dele é semi-analfabeto, né? Um homem muito simples, embora um servo de Deus, assim, muito valoroso. E aí ele fala, toda vez que eu vou pregar, em qualquer lugar que eu esteja, eu imagino assim, se meu pai tivesse ali na congregação, ele ia entender o que eu estou falando? Então, nós podemos falar de modo que todas as pessoas compreendam. Se você tem já uma linguagem, né? Ou com o tempo você vai criando uma linguagem mais robusta, você pode usar essa linguagem. Entretanto, você sempre deve dar um sinônimo para que todos possam entender o que você está falando. Bem, essa linguagem mais comum, né, esses níveis que variam, essa linguagem mais comum, ela é composta por um conjunto de palavras, de expressões e construções que são mais normais no nosso dia a dia. Porém, o fato de ser normal não nos autoriza a assassinar a língua portuguesa. Então, nós precisamos, a questão da sintase que a gente falou, né? A organização, a estrutura que a língua portuguesa tem é, por exemplo, muito diferente do inglês, não é? Questão de onde fica o sujeito, onde fica o predicado. A gente, quando aprende inglês um pouquinho, a gente fala, eles falam tudo de trás para frente. Eles devem dizer a mesma coisa da gente, né? Então, nós temos uma estrutura na nossa língua. Então, você precisa manter essa estrutura para você não embolar aquilo que você está comunicando. Pode-se dizer que esse conjunto de palavras, essas expressões, essas construções mais usuais estão mais presentes numa linguagem familiar, informal e popular. Depois existe um outro nível de linguagem, que aí já é uma linguagem mais refinada, que é a linguagem chamada cuidada e a oratória. Então a gente vai ver rapidinho
um pouquinho de cada uma delas, né? Dependendo da situação, o comunicador ele pode usar esses vários tipos de linguagem, ele não precisa ficar num tipo só, não. Isso aqui, gente, que a gente está vendo é só a formalização daquilo que acontece na linguagem, né? A gente está assim sistematizando. Quando a gente vem para a aula, para a escola, para a faculdade, a gente vê o conhecimento sistematizado. Às vezes a gente acha chato, né? Que chato, mas você já conhece muito disso. Talvez praticamente tudo você já conheça. Só que a faculdade, a escola vai sistematizar o conhecimento para você entender o processo do conhecimento que a gente tem. Bom, então você pode, às vezes, usar vários desses tipos de linguagem. Você também não vai usar a mesma linguagem em qualquer lugar, né? Por exemplo, você está no meio de amigos, você fala gírias, né? E às vezes tem gírias até novas, recentes, né? Eu de vez em quando preciso me atualizar das gírias, né? Então, dependendo de onde você estiver, não vai ficar muito bem se você usar uma linguagem que ninguém está entendendo nada do que você está falando, né? Então, de outra maneira também, se você tem uma linguagem muito robusta, uma linguagem muito rica, e você vai falar com pessoas muito simples, eles vão pensar que você está esnobando. Então, você também tem que balancear essa sua linguagem. Por exemplo, vamos dizer então acho que são 5 tipos de linguagem, tá? Que a gente citou aqui. A linguagem familiar, que é super fácil da gente entender, é o nível menos formal, é o nível do cotidiano. Essa linguagem, ela mantém a estrutura da língua portuguesa, ela não atropela, mesmo que seja uma família simples, ela geralmente vai ter a estrutura consolidada. O vocabulário empregado, ele segue essa obediência gramática e é um vocabulário do cotidiano, né? Dependendo do nível das pessoas daquela família, então ela vai ter uma linguagem mais elaborada, mais requintada. Depois, o segundo nível da linguagem familiar é a linguagem popular. Diferente da linguagem familiar, a linguagem popular já vai apresentar alguns ou muitos desvios da língua. Às vezes utiliza excessivamente gírias, onomatopeias, clichês, formas deturpadas, né? A gente começa a comer o R, é o doutor, não é mais o doutor, ou a doutora, é doutora. Então, não é... A gente começa a atropelar de uma forma até imperceptível. Eu lembro nessa linguagem popular, que tem também a questão da gíria, de um tempo para cá, nós pegamos uma palavra, né, e passamos essa palavra para ser verbo. A gente fala sextou, dizendo que está chegando sexta-feira, sextou. Aí um dia nós recebemos um missionário aqui na igreja, um português, e aí a gente foi almoçar. Ele veio na escola dominical, a gente foi almoçar junto com ele, jovens conversando, e a gente falando as curiosidades de lá, de cá, aquele papo cultural, né? E de repente, alguém falou assim, se referindo à sexta-feira seguinte, né? E aí a pessoa falou, quando chega perto a gente fala, sextou, para dizer que está chegando o final de semana. E o português falou, mas como que vocês falam sextou? Primeiro que não é